no coração de São Paulo, na esquina da movimentada Avenida São João com a Rua Apa, existe uma construção que parece ter saído de um conto de fada sombrio. É o castelinho da Rua Apa. Olhando para ele hoje, é difícil imaginar que por trás dessas paredes, uma das famílias mais ricas e prestigiadas da cidade teve um fim trágico e misterioso. Esse lugar não é só um marco arquitetônico, mas também o palco de um crime que assombra São Paulo até hoje. Vamos voltar no tempo. A família dos Reis era a realeza paulistana da década de 30, donos de uma rede de cinemas. Eles viviam em um luxo inimaginável. O patriarca, o Dr. Virgílio, mandou construir esse castelo urbano, inspirado nas majestosas fortalezas do Vale do Loire, na França, como um presente para sua esposa, Maria Cândida. Com torres, janelas em arco e uma arquitetura única, o castelinho era um símbolo de poder e riqueza. Mas, como em toda boa história de mistério, a fortuna e a felicidade não duraram para sempre. Após a morte do Dr. Virgílio, a harmonia da família começou a desmoronar, culminando em uma noite que mudaria a história desse lugar para sempre. A noite era 12 de maio de 1937. Dentro do castelo, a tensão era palpável. Estavam presentes a matriarca, Maria Cândida, e seus 2 filhos, Álvaro e Armando. O motivo da discórdia era dinheiro. Álvaro, o filho mais velho, tinha um sonho: construir um rink de patinação moderno em São Paulo e queria usar parte da fortuna da família para isso. Armando, o mais novo, era advogado e cuidava das finanças. Ele era totalmente contra a ideia, achando um investimento arriscado e um desperdício. A discussão esquentou. As vozes se alteraram. Segundo os relatos da época, a briga atingiu um ponto sem retorno. De repente, o som de tiros ecoou pela vizinhança, quebrando o silêncio da noite. Assustados, os vizinhos chamaram a polícia. Quando os oficiais chegaram e forçaram a entrada no castelinho, encontraram uma cena de horror. No chão, em uma poça de sangue, estavam os corpos de Maria Cândida, Álvaro e Armando. A mãe e o filho mais novo foram atingidos por vários tiros. Álvaro, por sua vez, tinha um único tiro no peito. A arma do crime estava ao seu lado. A conclusão inicial da polícia parecia óbvia. Álvaro, em um acesso de fúria, teria matado a mãe e o irmão e depois tirado a própria vida. O caso foi rapidamente dado como encerrado, mas essa explicação simples nunca convenceu a todos. Aqui é onde a história se complica e o mistério se aprofunda. Por que esse caso é tão polêmico até hoje? Por causa dos detalhes que não se encaixam. A perícia da época, embora considerada avançada, deixou muitas pontas soltas. A principal delas era a arma. A pistola encontrada ao lado de Álvaro não correspondia ao calibre das balas que mataram a mãe e o irmão. E mais, a posição dos corpos e a trajetória dos tiros levantavam sérias dúvidas sobre a versão oficial de assassinato
seguido de suicídio. Com o tempo, outras teorias começaram a surgir, alimentando a imaginação popular. Uma das mais fortes sugere a existência de uma quarta pessoa na casa naquela noite. Um assassino profissional, talvez alguém que entrou para roubar e foi surpreendido, resultando no massacre? Ou seria uma vingança, um acerto de contas ligado aos negócios da família? A falta de respostas concretas e as inconsistências da investigação oficial transformaram o crime do Castelinho em uma lenda urbana. Um quebra-cabeça que intriga pesquisadores e curiosos há mais de 80 anos. O castelo, que já foi um símbolo de status, torna-se sinônimo de tragédia e dúvida. E como se o crime em si já não fosse assustador o suficiente, o Castelinho da Rua Apa ganhou fama de ser um dos lugares mais mal-assombrados do Brasil. Após a tragédia, o prédio ficou abandonado por décadas. Foi nesse período de abandono que as histórias sobrenaturais começaram a surgir com força total. Operários que foram contratados para fazer reparos e restaurações no local relatavam experiências aterrorizantes. Muitos contavam sentir mãos invisíveis tocando seus ombros ou emperrando-os de escadas. Ferramentas desapareciam misteriosamente para reaparecer em outros cômodos. As lendas mais famosas, no entanto, são os sons inexplicáveis que ecoam pelos corredores vazios. O choro de uma mulher que muitos acreditam ser o espírito de Maria Cândida, lamentando a morte dos filhos. Torneiras que se abrem sozinhas, jorrando água no meio da noite. Vultos e sombras que se movem pelos cantos, observando os vivos. Grupos de investigadores paranormais e caça-fantasmas visitaram o local ao longo dos anos. E muitos afirmam ter captado anomalias eletromagnéticas, vozes em suas gravações e mudanças bruscas de temperatura. Fenômenos que, para eles, são evidências claras de atividade espiritual. O Castelinho se tornou um ponto de peregrinação para os amantes do sobrenatural. Mas a história do Castelinho não é apenas sobre morte e assombração. Depois de décadas de abandono e degradação, o lugar finalmente recebeu uma nova chance. Hoje ele foi restaurado e abriga a sede de uma ONG chamada Mães da Sé. Essa organização não governamental se dedica a uma causa nobre: ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. É uma reviravolta poética do destino. Um lugar marcado por uma perda familiar tão violenta, agora é um farol de esperança para outras famílias que buscam por seus entes queridos. A energia pesada do passado parece dar lugar a um propósito de amor e acolhimento. O Castelinho da Rua Apa continua sendo um lugar de contrastes. Beleza e horror, riqueza e ruína, tragédia e esperança. A história dos reis permanece como um dos maiores mistérios não resolvidos de São Paulo. E isso nos leva a uma pergunta que ecoa através do tempo. Você acredita que um crime tão violento pode deixar uma marca energética, uma impressão no lugar onde aconteceu para sempre?
a alma daquele lugar foi permanentemente ferida? Deixe sua opinião nos comentários. E se você, como eu, é fascinado pelas histórias ocultas da nossa cidade, comente Cidade Cinza. Obrigado por assistir e até a próxima.